E aí, tudo bem, Renato? Tudo bem, Delbaz, e você? Beleza, beleza. Vamos falar aqui, então, você sabe, com os alunos da Católica de Santa Catarina, junto com o IBDD aí no curso de Gestão Desportiva e Direito Desportivo. E eu estou chamando alguns especialistas para falarem as experiências dos alunos, porque acho que isso faz com que eles tenham coisas que não se tem nos livros, né? A gente vai aprender com o acerto dos outros. Você está aprendendo com os seus erros, eu estou aprendendo com meus erros, então, para que eles não errem, a gente vai passar os acertos para eles fazerem. Meu velho, fala para mim aqui. Bom, primeiro, Renato Renatino, é advogado aqui na Federação Paulista do nosso departamento jurídico, pós-graduado em Direito Desportivo pelo IBDD. Trabalhamos juntos há alguns anos já. Ele começou como estagiário lá no ASBZ comigo, né, no departamento do Direito Desportivo lá do escritório, e depois fomos juntos para o São Paulo Futebol Clube, e agora ele está aqui comigo na Federação Paulista de Futebol. Ficamos separados há alguns anos, mas ele não consegue viver sem mim, então ele veio para a federação também. Renato, tudo bem? Fala aí com os meninos. Tudo bem. Que eu queria ouvir de você, que a gente precisa ouvir juntos aqui, é sobre os contratos na pandemia. Foi um trabalho bem tranquilo, né? Trabalhar com Covid agora, nesse período de 1 ano e pouco que a gente está aqui. Está bem sossegado, não está, para o jurídico? Sem dúvida, bem tranquilo. Acho que é um dos períodos mais sossegados que eu já vivi na minha vida, nesses praticamente 10 anos de direito desportivo. Tivemos poucos reflexos, né, que a Covid-19 trouxe no futebol paulista e mundial. E para nós foi bem tranquilinho estar dentro desse cenário. Mas falando agora a sério, na verdade... Falando a verdade agora. Falando a verdade, eu acho que é o maior desafio da nossa vida, que a gente atravessou, está atravessando ainda. Já tivemos muitos causos aí emblemáticos, muitos assuntos que tomaram uma proporção midiática muito grande, que a gente teve o privilégio de trabalhar, mas essa de Covid e pandemia realmente está sendo a mais desafiadora de todas. E temos o privilégio de estar vivendo isso, apesar de todos os pesares. Tenho certeza que a gente vai crescer muito nessa situação e estamos desenvolvendo um bom trabalho também. Bom, com relação a contratos, então, na pandemia, o Departamento Jurídico da Federação teve um trabalho muito grande, até porque nós temos muitos prestadores de serviço, além de muitos parceiros comerciais também, e têm contratos formalizados juntos com a Federação. Então, o que é muito importante de nós levantarmos inicialmente é que a gente sempre aprendeu na faculdade, nas nossas aulas de civil, que é um caso fortuito, que é uma força maior, o que pode te desobrigar de uma obrigação já existente e que é um princípio básico do contrato. O contrato faz lei entre as partes, nós temos uma autonomia, um acordo de vontades de duas partes e que gera obrigações e direitos e deveres de parte a parte. O que é muito interessante para a gente levantar? Que para nós considerarmos um contrato possivelmente rescindido ou que seja configurado uma força maior, por exemplo, para que você se desobrigue de cumprir com os seus deveres, esse fato ele precisa ser imprevisível, tá? E irresistível. Então vamos lá, imprevisibilidade com relação à pandemia, isso é muito óbvio de se caracterizar. Ninguém esperava que em março do ano passado nós tivéssemos que parar tudo por conta da pandemia da Covid-19, inclusive como foi com a nossa competição inicialmente, né? Agora, com relação à irresistibilidade, este é o ponto que cabe muita reflexão. O que o princípio diz? Que você não consegue cumprir com a sua obrigação de forma alguma, ou seja, você não tem alternativa para cumprir aquela sua obrigação. Aí que entra o ponto, porque assim, se você tiver opções de cumprimento que não aquela contratada, ele não deve ser ou pode não ser interpretado como irresistível. Então vamos lá, por exemplo, um patrocínio, tá? Se um clube de futebol, por exemplo, tem um patrocinador master na sua camisa e ele consta na camisa e o time não está jogando, em tese essa marca não está sendo exposta na camisa do clube. Então você pode falar, olha, é irresistível. Então, de certa forma, o patrocinador não precisaria pagar o clube, vamos dizer assim, porque a exposição não está sendo feita, e o clube não poderia ali se sentir lesado por conta disso. Mas, na verdade, existem opções para que essa marca possa ser publicizada de maneira alternativa. Então, se você não está aparecendo na TV
na camisa como patrocinador master, você tem uma série de outras propriedades que podem ser exploradas, como, por exemplo, as redes sociais, o catálogo de e-mail do clube, qualquer tipo de promoção que seja feita no canal do YouTube. Enfim, você hoje tem muitos meios, principalmente digitais, que você pode cumprir alternativamente. Se eu disser que esta é a saída e que o contrato, então, não pode ser considerado irresistível, ou seja, rescindido por força maior, eu estaria sendo leviano, porque, na verdade, como é um acordo entre as partes, cabe às 2, ou 3, ou 4, ou 10 partes que estiverem envolvidas no contrato convencionar de que forma vai ser feito. Então, com isso em mente, algumas alternativas, algumas opções, juridicamente falando, são possíveis. Se você tem um contrato firmado com essa peculiaridade de pandemia, você pode, por exemplo, sugerir uma redução da obrigação financeira, por exemplo, ou uma redução das obrigações que foram contraídas, como, por exemplo, exposição de marca, em contrapartida do valor que está sendo pago. Os clubes, por exemplo, oferecem camarotes no seu estádio por conta de ausência de jogos e shows não estão sendo cumpridos nesse sentido, então também pode gerar um reflexo financeiro. Então vai caber ali as partes se entenderem para ver qual a melhor forma de manutenção desse contrato. Além disso, você pode, por exemplo, propor uma prorrogação. Se agora a gente não está conseguindo cumprir, é um parceiro comercial interessante, prorroga por mais um ano, 6 meses, ou pelo período que estiver suspenso esse contrato. E eu creio que esse tem sido a melhor saída, a melhor solução que a gente apresenta para os nossos parceiros nos contratos aqui da federação. A gente tem, do ano passado, né, a gente pode falar da temporada 20, a gente acabou sugerindo que se fizesse uma prorrogação dos contratos e as prorrogações foram feitas e cumpridas efetivamente quando o campeonato retornou, não é isso? Nós temos essa situação, como, por exemplo, aconteceu muito recentemente com relação à Copa São Paulo e Futebol Júnior. Como nós não tivemos por conta da pandemia, temos, né, no caso, parceiros comerciais, não só televisão para transmissão, como também patrocinadores exclusivos da Copa São Paulo ou contratos que englobem a Copa São Paulo. O que nós fizemos alternativamente foi prorrogar por mais um ano. Então, se era previsto 21, foi para 22, se era previsto 22, foi para 23. Então, essa é uma alternativa que as partes chegaram, porque para a federação é interessante manter um parceiro comercial que já vem conosco há bons anos. Nós mantemos uma parceria, existe uma boa fé, existe uma vontade em continuar, então nós temos como opção prorrogar mais um ano. Como em outros casos, nós tivemos que suspender integralmente as obrigações. Se nós temos, por exemplo, uma obrigação, um prestador de serviço que faça, por exemplo, o Ibope, que faz os nossos levantamentos de audiência, nós não temos jogos, não faz sentido você manter um contrato desse. Então, não tem nenhuma redução do valor pago, existe uma suspensão, porque é um contrato que você não tem como cumprir, absolutamente não tem como cumprir. Poderia ser considerado uma irresistibilidade, uma imprevisibilidade para ligar uma força maior? Poderia, mas a federação também gostaria de manter a sua parceria com o Ibope. Então, foi feita uma suspensão contratual, enquanto perdurou o período sem competição no ano passado, e a partir do momento que nós retomamos, salvo melhor juízo foi em agosto, né, Delbas? Acho que foi julho, agosto que nós retornamos. Sim. Aí o contrato do Ibope voltou, aí fizemos o pagamento proporcional do contrato, algumas parcelas não foram cobradas e a gente começou a pagar dali para frente. Isso tudo depende de um diálogo muito aberto, que é um princípio básico do contrato, que é justamente autonomia e vontade das partes. E com isso a gente pode ver que o próprio direito, né, o arcabouço jurídico, oferece as soluções para a gente em casos como esse. Mas o que eu ia te perguntar é que legado que isso traz? No seu contrato de hoje, você já faz cláusula específica contando com isso, né? Você já assina dizendo, amigo, se tiver este problema, a solução que a gente pretende adotar é tal. Isso você não tinha antes, evidente, né? Que é surpresa absoluta para todos nós, mas a partir de agora você passa a ter essa previsão, não é isso? Não só para nós, como parceiros também. Tive aqui um caso, inclusive soltei o contrato esses dias, de um novo patrocinador nosso das competições, em que tanto a empresa propôs no contrato, sugeriu ali, falou que era necessário para ela, uma suspensão de pagamentos em caso de paralisação da competição, porque eles vão patrocinar 3 competições da federação até o final do ano,
Da mesma forma que nós dissemos, olha, se você me pagar hoje, porque o prazo para pagar é 30 dias da assinatura do contrato, se você me pagar hoje e eu tiver cumprido as minhas obrigações e não tiver mais competição, paralisação, eu te devolvo apenas um proporcional. Ou, se a obrigação já estiver satisfeita e não tiver mais competição, a gente tem que devolver proporcionalmente. Então, é importante que tenha, a partir de agora também, como aqui, no caso, nós recebemos o valor, acaba sendo benéfico, entre aspas, para a parte contrária que já pagou. Agora, se a federação tem alguma obrigação pecuniária, financeira perante terceiros, e existe esse tipo de paralisação, suspensão contratual, a gente já incluiu que em caso de força maior e resistibilidade, nenhum valor mais é devido, podendo as partes rescindirem de pleno direito. Então, de fato, é um legado, né, que a gente acabou aprendendo com a pandemia, porque antes nós tivemos um mutirão de contratos para fazer reduções de valores, suspensão de contratos, foram assim, se eu não me engano, a gente passou de 50 ou 60 contratos e envio de notificações, e agora a gente tem mais fundamento, além do que a gente já tinha, com base nessas novas previsões contratuais. Mas, como eu disse, a grande parte dos nossos parceiros, se não todos, se mantiveram fiéis à federação. O que foi feito ali são ajustes financeiros, contratuais, prorrogações, reduções, inclusive alguns prestadores optaram por permanecer com um contrato reduzido nesse período, que a gente ainda não tinha voltado com o campeonato, enfim, para se manter parceiro da federação, até pela credibilidade que a federação goza, e nós não temos problemas nenhum com os nossos parceiros aqui. Sensacional. E com relação a contratos, quais são digamos, as novidades em relação a contratos, em relação a o que a gente contratou, que a gente não contratava antes da pandemia? Ou seja, teve algum reflexo em negócios? Streaming ou casa de apostas, ou enfim, o que apareceu de novo? O que nós tivemos, eu não consigo te precisar se é exatamente novo, até pelo pouco tempo que eu tenho de casa. E também nem sempre se é justamente voltado somente à situação do Covid, né? Somente da situação da pandemia. Mas o assim, aumentar o número de streaming, a gente aumentou absurdamente. Hoje a gente tem 100% transmitido, né? Sim, o que é legal a gente ressaltar é que houve uma expansão, se assim eu posso dizer, dos nossos negócios, principalmente aqueles de plataformas digitais. Então, isso não é segredo de justiça, não, isso não é confidencial por contrato, é público. Nós temos como parceiros o Maicujo, que é a ESAG, nós temos o Facebook como parceiro, nós temos matérias e materiais que são divulgados no YouTube da federação, nós temos o próprio Instagram, o Twitter, nós temos a nossa própria plataforma agora, que é o Paulistão Play, que os jogos da A2 e A3 estão sendo transmitidos pela nossa plataforma, que você baixa no iOS e no Android. Então, assim, de fato, houve uma expansão gigantesca no que diz respeito a transmissões online e divulgação de material por meio eletrônico. E não tinha como ser diferente. A gente não pode se tornar extremamente dependente de transmissão televisiva, até porque a gente vê um andamento do mercado no sentido de aprovar esse tipo de transmissão, preferir métodos alternativos ou, pelo menos, ter uma certa simpatia de acompanhar. Além de não ter a possibilidade de ser exclusivo de TV, né, de ser em método convencional, digamos assim, se a gente pode chamar de convencional, mas é porque também não tem a possibilidade do público estar no estádio. Então, o público, para ver hoje, para que ele assista um jogo, ele tem que ter algo transmitindo. E a opção foi tratar muito mais de streaming, tratar das mídias sociais, tratar de redes que possam transmitir e a gente consiga chegar até o torcedor, que ele tem acesso, né? É fácil o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Red Bull chegar numa transmissão de uma Libertadores, de um Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, mas um clube da Série A3, um clube de Bezinha ou uma categoria de base não tinha esse acesso pela TV. Então, o que a gente fez foi tentar ampliar a possibilidade de exibição desses jogos, de transmissão desses jogos via outros meios alternativos.
Eu acho que é um princípio, é um dos valores que a federação tem, que é democratizar o acesso ao esporte, principalmente ao futebol, né, especialmente falando. Claro, nós tivemos uma expansão dessas nossas mídias sociais, que é algo muito benéfico, como você bem falou. A 2 e a 3 não têm as suas partidas ali na íntegra transmitidas por televisão, se é que tem alguma partida, acredito que eu não me recordo. A 2 pode ter. Na TV grande, não. Pode ter. Tem ano previsão passado no contrato. Tem previsão no contrato, ano passado, principalmente, que não tinha todas as competições acontecendo, então foi interesse do nosso parceiro mostrar semifinais e finais da A2, né, em rede de TV e tal. Esse ano, a competição toda, a gente tem a possibilidade, via contrato, de o que eles não forem mostrar, a gente poder exibir no Paulistão Play, né? E a gente tem isso previsto também no Facebook, e o MyCúdio que tem já as transmissões fixas. A gente teve Paulista, a gente teve feminino também, que por contratos específicos foi democratizado a sua transmissão. O que eu ia falar, inclusive, é que, por exemplo, a 3 e a 2, principalmente a 3, nós temos muitas TVs regionais que têm interesse nessa transmissão. Eu vou citar aqui um dos casos, só que, por exemplo, a Votuporanga, a TV Unifev, são redes educativas, são TVs menores que são ali, podem ser financiadas ou não pela prefeitura, pela municipalidade, ou tem, enfim, características específicas ali, que tem interesse em transmitir os jogos dos seus clubes regionalmente, ali seja para a própria cidade ou para as regiões ali envolto, né, da localização. Então, a gente tem uma grande... Esse pode ser mais um produto a ser negociado, né? Aguarde cenas dos próximos capítulos, né? Quando a gente tem um contrato inteiro novo para fazer de A1 e A2, né? Para iniciar, porque a gente tem o nosso parceiro, que é a Rede Globo hoje, termina o nosso contrato esse ano, do A1 e da A2, então é possível que a gente tenha novidade também nesse sentido com relação às transmissões, começando até nessas redes menores, até possibilitando que essas redes de TV locais, ou educativas, ou fundações, enfim, que têm ligação com prefeituras, geralmente, também possibilite o acesso deles, dando acesso à população local, aos torcedores locais. Isso é bem legal. O que é mais legal também é que a federação tem ali uma sensibilidade, vamos dizer assim, que essas sessões de direitos são gratuitas. A federação cede gratuitamente o direito de transmitir ou retransmitir. Alguns casos, a própria TV tem capacidade técnica para fazer a captação de imagens e transmissão, e aí elas retransmitem para a federação colocar nos seus aplicativos ou utilizar nas suas mídias sociais livremente. Como em alguns casos, quando não tem condições técnicas, a federação faz a captação de imagens e retransmite ao vivo para essas TVs menores. A gente só tem ali, obviamente, um cuidado, porque nós temos patrocinadores e parceiros que, a partir do momento que nós indicamos que haverá a transmissão de um jogo, ocorre toda uma não é adaptação, uma mobilização por parte desses parceiros, TV, e às vezes, assim, são raros os casos, mas de última hora a TV acaba não cumprindo. Então, a gente acaba ficando com um problema, tem que resolver de última hora, e por isso que esse ano a gente teve uma adaptação contratual e que passamos a prever multa em caso de descumprimento. Mas isso a gente coloca prazo de antecedência, prazo de notificação, enfim, a federação não tem interesse nenhum em multar uma TV regional, até porque a gente sabe que nem sempre existem recursos suficientes. Mas a gente também não pode ficar 100% à mercê desprotegido, da transmissão, né? E desprotegido, exato. Então, assim, a gente encontrou uma certa resistência, talvez pelo valor das multas, mas a gente, obviamente, conversou, falou, olha, a gente dá um prazo prévio de notificação, a gente pede uma antecedência mínima para informar qual o jogo quer transmitir, justamente para, assim, ter tempo de se mobilizar, de se adaptar. Caso não ocorra, aí a gente consegue cobrar uma multa, mas, assim, pelo menos para nós, departamento jurídico, não chegou nada ainda com relação a descumprimento de contrato de transmissão. Excelente, beleza. Vamos encerrar, concluir.
Preciso te passar para as palavras finais e não sei se você vai estar com a gente aqui na parte da tarde, mas mesmo se não estiver, participou da elaboração do material e do estudo conosco, com essa experiência efetiva do trabalho realizado. A ideia é trazer mesmo os especialistas para falarem da experiência deles. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelas gentis palavras de chamar de especialista. Eu sempre estou aí para o que você precisar. Você tinha mencionado também nas opções de contrato de apostas. Nós temos um parceiro isso. agora, que é a Betsul, né? Nós já tínhamos como parceira. Esse ano a gente fez uma estrutura um pouco diferente de contrato também, que a gente teve que amadurecer um pouquinho a ideia, mas, claro, foi feito dentro de todos os parâmetros, diretrizes e proteções aqui da Federação Paulista, porque é uma questão polêmica. Você trata de casa de aposta, todo mundo acha que é sacanagem, é jogo de azar, é dinheiro sujo, mas não é bem assim. É legal depois a gente conversar com calma sobre esse tema. Mas, enfim, vou estar à disposição. Eu não sei se vou estar com vocês nesta oportunidade, porque eu estarei fora de São Paulo, mas se o Delbin quiser me ligar, a gente troca uma figurinha, umas conversas por telefone mesmo, eu ajudo. Se eu tiver com o notebook por perto, eu entro também alguns minutos para colaborar com vocês, tá bom? Mas eu vou ficar à inteira disposição, mesmo que longe do computador. Se precisar falar por telefone, eu estou com ele direto. Valeu, perfeito. A Mari vai estar conosco, a Mariana Chimeletti vai estar conosco, e ela provavelmente vai falar um pouquinho dessa parte dos contratos das apostas, dos contratos que estão envolvendo a publicidade das casas de apostas, que tem também gerado uma certa discussão e que vale a gente levar para os alunos. Valeu, meu velho. Valeu, Delbas. Boa aula aí, conte comigo. Espero que seja muito proveitoso e a gente consiga atender aí o pessoal. Será, com certeza. Um abraço. Valeu, abração.